Olá, estrutura eletrônica, alunos de Química Geral. Hoje nós vamos dar início à nossa aula sobre ligações químicas. Nós já estudamos anteriormente a respeito dos átomos e como eles se combinam entre si para formar tudo que nós temos no universo. O porquê desses átomos se ligarem é explicado por uma regra básica da natureza, a busca pela estabilidade. Os átomos buscam essa estabilidade através das ligações químicas. Ok? Agora, o porquê que essas ligações acontecem, ou o que determina o tipo de ligação em cada substância, e de que forma as características dessas ligações dão origem a diferentes propriedades físicas e químicas, é explicado pelas estruturas eletrônicas dos átomos envolvidos. Então, a natureza da estrutura eletrônica vai explicar muito do porquê essas ligações acontecem, ou como acontecem e como vai definir o tipo de ligação existente entre os átomos. Então, para começar, nós precisamos entender que uma ligação química nada mais é do que uma força atrativa, uma força eletrostática que mantém dois átomos ou mais átomos unidos. Então, tudo tem a ver com forças atrativas entre cargas negativas, cargas positivas, elétrons, núcleos de átomos, né? Uma força atrativa que mantém dois ou mais átomos unidos. As ligações elas podem ser do tipo covalente, que resulta do compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Normalmente é encontrada entre elementos não metálicos. Ela também pode ser ligação iônica, que resulta da transferência de elétrons de um metal para um não metal, ou ela pode ser uma ligação metálica, que é a força atrativa que mantém metais puros unidos. Então, nós temos três tipos de ligações. Ou ela vai ser uma ligação covalente, ou uma ligação iônica, ou uma ligação metálica. Nós vamos estudar agora um pouco a respeito de cada uma dessas ligações. Antes disso, nós temos que lembrar que existe uma simbologia, que é chamada de simbologia de Lewis, que nos ajuda a visualizar a camada de valência do elemento. A camada de valência são aqueles elétrons mais externos do átomo, aquele nível incompleto do átomo, onde geralmente as ligações acontecem, tá? Então, Lewis nos ajuda de maneira simples a mostrar esses elétrons de valência dos átomos e seguir os rastros desses elétrons durante a formação de uma ligação. E como é feita essa simbologia? Essa simbologia é feita através do símbolo do elemento e a representação dos elétrons como pontos ao redor do símbolo do elemento. Que elétrons? Os elétrons da camada de valência. Então, o número de elétrons disponíveis para a ligação é indicado por pontos desemparelhados. Esse símbolo é chamado de símbolo de Lewis. E geralmente colocamos os elétrons nos quatro lados, ou seja, nos quatro cantos de um quadrado ao redor do símbolo do elemento. Como nós podemos visualizar aqui nessa tabela, tá? Então, a tabela traz a simbologia de Lewis. Nós vemos aqui, ó, o elemento lítio, que possui apenas um elétron na camada de valência e tem esse único elétron representado por um ponto. Da mesma forma, o sódio. O berílio e o magnésio, que possuem dois elétrons na camada de valência e, portanto, vai ter esses elétrons representados por dois pontos. O bório e o alumínio, que possuem três elétrons na camada de valência e vai ter esses elétrons representados por três pontos. E assim sucessivamente. Elementos como carbono, que pertence à família 4A na tabela periódica,
O nitrogênio, que possui 5 elétrons na camada de valência e pertence à família 5A, e com seus 5 elétrons aqui representados por pontos. O oxigênio, o flúor, da família 7A, que tem 7 elétrons na camada de valência, com seus 7 elétrons representados. Observem aqui que esses elétrons vão ser representados formando um quadrado aqui, tá? Então, nós vamos ter pares de elétrons aqui e aquele elétron único que está desemparelhado, que vai formar as ligações. Aqui no caso do neônio, que é um gás nobre e, portanto, possui os 8 elétrons aqui na camada de valência. Então, ele vai ter todos os pares de elétrons aqui completos. Essa configuração eletrônica de um gás nobre, que possui 8 elétrons na camada de valência, confere a esses elementos uma estabilidade quanto à reatividade e outras propriedades. Daí observou-se que todos os outros elementos fazem ligações para alcançar esta estabilidade, ou alcançar esses 8 elétrons na camada de valência. E quando os outros elementos alcançam essa configuração de um gás nobre, eles também ficam mais estáveis, ganham estabilidade. Por isso, através dessa observação, veio a regra do octeto, que diz o seguinte: os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que eles estejam rodeados por 8 elétrons de valência, ou seja, 4 pares de elétrons, assim como nós vimos no gás neônio, tá? No slide anterior. Então, os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que eles tenham essa configuração de gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Vale ressaltar que essa regra aqui ajuda a explicar boa parte das ligações, por que elas acontecem, para formar o octeto ali, a ligação covalente, os átomos são compartilhados para que eles alcancem esse octeto completo, ou na ligação iônica, que os átomos são os elétrons, são transferidos de um átomo para outro também, para alcançar esse octeto. No entanto, embora essa regra ajude bastante na explicação das ligações, nós temos várias exceções à regra do octeto. Então, temos que ter cuidado com essas exceções. Bom, a primeira ligação que nós vamos falar um pouco, então, são as ligações metálicas. As ligações metálicas, as ligações que ocorrem entre os metais, são ligações que não podem ser explicadas nem pela teoria da ligação covalente, nem pela teoria da ligação iônica. Então, elas têm uma teoria própria para explicar o que é uma ligação metálica, que é o modelo que nós chamamos de mar de elétrons. O que significa esse modelo? Significa que numa ligação metálica, nós vamos ter um retículo de esferas rígidas, cátions, que são mantidos coesos por elétrons que podem se mover livremente, ou seja, nós temos os elétrons livres. Então, nós temos aqui um retículo de esferas, ou seja, o ferro aqui na forma de cátion. Eles são mantidos coesos, ligados, existe uma atração entre eles, porque eles vão estar na forma de cátion e eu tenho vários elétrons livres aqui, formando um mar de elétrons, ou seja, esses elétrons se movem livremente por todo o retículo. Por que isso acontece? Porque esses elétrons são mais externos e se encontram muito longe do núcleo. Então, eles não sofrem tanta atração pelo núcleo desses átomos. Então, eles se encontram mais livres e conseguem ter uma mobilidade maior em todo o retículo. Segunda coisa a se considerar é que os metais eles possuem uma baixa energia de ionização. Então, eles tornam-se cátions com facilidade. E a força de coesão, de atração, ou seja, a força de coesão desse metal seria resultante da atração
entre os cátions no reticulado e a nuvem eletrônica. Esses elétrons vão estar confinados ao metal através de atrações eletrostáticas. Eles vão estar uniformemente distribuídos por toda a estrutura, mas nenhum elétron é confinado individualmente a qualquer íon. Nenhum desses íons vai ter elétrons individualmente ligados a eles, mas esses elétrons vão estar livres em todo esse retículo cristalino. As ligações metálicas ocorrem entre metais e possuem como principal característica essa liberdade desses elétrons em torno de cátions e átomos neutros no retículo, que é o nosso mar de elétrons. Então, algumas características que vale a pena ressaltar para os metais são as seguintes. Primeiro, alta condutividade elétrica, que é explicada por essa grande mobilidade desses elétrons. Alta condutividade térmica, também por causa dessa grande mobilidade desses elétrons, nós temos uma alta transferência de energia cinética pelo sólido, o que resulta nessa condutividade térmica. É por isso que muitas vezes, quando você manuseia um metal que pode ser manuseado, você verifica que ele é frio, por causa dessa alta condutividade térmica. Eles também apresentam uma alta maleabilidade e ductibilidade, ou seja, um metal ele pode ser transformado em folhas finas ou em fios. Tá? Isso porque esses átomos metálicos eles formam ligações com muitos outros átomos, o que possibilita esse deslize entre esses átomos, fazendo com que ele tenha uma alta maleabilidade e também alta ductibilidade. Ao contrário das ligações covalentes e iônicas, a ligação metálica ela não tem representação eletrônica. Não tem aquela simbologia de Lewis, para eles. Então, os metais eles são representados por seus símbolos, sem indicação do número de átomos envolvidos, já que esta quantidade é muito grande e indeterminada. Então, para a simbologia de um metal, nós temos apenas o seu elemento. Então, ferro, cobre, sódio, prata, ouro, cálcio e os outros. Ok? Como os metais eles são muito maleáveis e podem se unir entre si ou outros elementos, formando soluções, as ligas metálicas elas são muito utilizadas, ou seja, a mistura desses sólidos, desses elementos, desses metais com outros metais. Às vezes você quer que determinado metal seja mais duro. Então, para que você alcance essa dureza, você mistura esse metal a outros. Já que quando esse metal está puro, ele costuma ser mais maleável, mais mole, certo? Um exemplo disso é o ouro. O ouro ele é um metal mole, quando puro, é muito maleável. Então, para que você consiga fabricar joias a partir de ouro, costuma-se preparar uma liga metálica misturando o ouro ao cobre. Então, ele fica mais resistente e pode ser utilizado na fabricação de joias. Outros exemplos de ligas metálicas, nós temos, por exemplo, o aço comum, que é uma liga de ferro e carbono. O aço inoxidável, que é liga de ferro, carbono, cromo e níquel. É usado em talheres, fogões, pias, etc. O bronze, que é a liga de cobre e estânio. O latão, liga de cobre e zinco. O ouro, como já falamos, e a amálgama dental, que é a liga de mercúrio, prata e estânio. Então, de acordo com o uso ou a necessidade, essas ligas metálicas, então, elas costumam ser utilizadas. Falando um pouquinho agora sobre a ligação iônica. Nós já vimos que a ligação iônica é a transferência de elétrons entre os átomos. Então nós temos aqui, na figura A, o gás cloro,
certo? Aqui representado nas moléculas de cloro. E na figura B, quando se acrescenta o sódio metálico, tá? Observamos que logo acontece uma reação aqui com a liberação de energia. A reação entre o sódio e cloro é uma reação muito exotérmica, que libera 410,9 kJ para a formação do cloreto de sódio, que é esse sólido aqui. Observe que o sódio perde um elétron para se transformar em sódio Na+. E o cloro, ele ganha um elétron para se transformar em Cl-, ou seja, o sódio fica com a configuração eletrônica do neônio, que é um gás nobre, quando ele perde esse um elétron. E o cloro, que ganha um elétron, fica com a configuração do argônio. Isso é, tanto o sódio como o cloro têm um octeto de elétrons circundando o íon central, alcançando assim a estabilidade. O cloreto de sódio ele forma uma estrutura muito regular, na qual cada íon de sódio é circundado por 6 íons de cloro. Similarmente, cada íon de cloro é circundado por 6 íons de sódio. Há um arranjo regular de sódio e cloro em 3D. Vamos ver aqui na imagem. Então, cada íon de cloro é circundado por 6 íons de sódio. Cada íon de sódio é circundado por 6 íons de cloro. Nós temos aqui um retículo cristalino altamente organizado. E para retirar um desses íons daqui, eu preciso de muita energia. Ou seja, eu preciso absorver energia para retirar o sódio e o cloro, os íons, desse retículo cristalino que nós acabamos de mostrar, tá? Então, para retirar um desses íons aqui, desse retículo cristalino, para dissociar esses íons que estão ligados aqui por forças eletrostáticas, ou seja, eu tenho uma carga positiva aqui, uma carga negativa, eu tenho uma ligação iônica, uma atração formada entre esses íons. Para quebrar essa ligação, eu preciso de uma alta energia, tá? Eu preciso absorver 788 kJ por mol. Então, é uma reação endotérmica. Ao contrário, para formar essa rede cristalina, eu tenho uma reação exotérmica. Ou seja, eu preciso liberar energia para que esses íons possam ser ligados, formando aquele retículo cristalino altamente organizado. Ou seja, a formação do cloreto de sódio ela não depende só da perda de elétrons por parte do sódio e ganho de elétrons por parte do cloro, mas também precisa dessa atração entre esses íons, tá? Eu preciso de muita energia para fazer com que esses íons se dissociem, que saiam daquele retículo cristalino altamente organizado, né? E essa mesma energia precisa ser liberada para a formação do cloreto de sódio desse retículo cristalino. Essa energia necessária para separar completamente 1 mol de um composto sólido iônico em íons gasosos é chamada de energia de rede, tá? Então, a energia que eu preciso para separar 1 mol desse sólido iônico nos seus íons gasosos é chamada de energia de rede. A energia de rede, ela depende das cargas dos íons. Eu tenho aqui na fórmula, a energia de rede vai ser igual a uma constante vezes as cargas dos íons envolvidos na ligação, dividido pela distância entre esses íons, ou seja, pelos tamanhos dos íons. K é uma constante, a gente tem aqui 8,99 vezes 10 a 9 joule, massa dividido por coulomb ao quadrado. E nós temos aqui Q1 e Q2, que são as cargas nas partículas, e D, a distância entre os centros dos átomos. Nós temos aqui que a energia de rede, então, depende das cargas
e da distância entre os íons. A energia de rede ela é diretamente proporcional às cargas. Nós vemos isso pela fórmula aqui, tá? Então, ela vai ser diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional a essa distância ou ao tamanho dos átomos. Isso influencia que a energia de rede ela vai aumentar à medida que as cargas nos íons aumentam. E ela vai aumentar à medida que a distância entre os íons diminui. Então, quanto menor o íon, maior a energia de rede. Quanto maior a carga dos íons, maior a energia de rede. Então, a energia de rede está diretamente proporcional à carga dos íons e inversamente proporcional à distância entre os íons. Aqui nessa tabela, nós temos a energia de rede para alguns compostos iônicos. Então, a gente vê aqui, ó, fluoreto de lítio, que tem uma energia de rede de 1030 kJ por mol. O cloreto de magnésio, que tem uma energia de rede de 2.326 kJ por mol. Muito maior do que o fluoreto de lítio. Aqui o óxido de magnésio aumenta ainda mais, 3.795. O que a gente vê de diferença aqui, ó? A carga do oxigênio aqui é menos 2, do magnésio mais 2. Então, a carga é maior do que do fluoreto de lítio, que eu tenho menos 1 e mais 1. Tá? Então, diretamente proporcional à carga. Nós vamos ver aqui, ó, que quanto maior a carga, maior a energia de rede. Nós podemos verificar também, no caso do fluoreto de sódio, que apresenta uma energia de rede maior do que o cloreto de sódio. O que nós temos de diferente aqui? A carga é a mesma, menos 1 e mais 1, menos 1 e mais 1. Aqui o sódio também é o mesmo elemento. Nós vamos ter de diferente aqui, entre um e outro, é só o flúor e o cloro. E o que eles têm de diferente? O tamanho. O flúor é bem menor do que o cloro. Então, nós temos uma energia de rede maior para o fluoreto de sódio do que o cloreto de sódio. Então, quando as cargas são iguais entre dois compostos iônicos, para verificar sua energia de rede, nós vamos verificar o tamanho, certo? Então, se a carga é a mesma, eu verifico o tamanho para poder predizer qual é a energia de rede, ou quem tem a maior energia de rede entre os dois compostos. Aqui nós temos, por exemplo, esse exercício que diz o seguinte: ordene os seguintes compostos iônicos em ordem crescente de energia de rede. Então, nós temos o fluoreto de sódio, o iodeto de césio e o óxido de cálcio. Se nós formos verificar a carga, o óxido de cálcio, o oxigênio, vai ter em módulo, né? A carga deles vai ser igual a 2. Já o fluoreto de sódio e o iodeto de césio, a carga de todos esses íons aqui é 1, em módulo, certo? Eu já poderia dizer que o óxido de cálcio teria maior energia de rede pela carga, certo? Faltaria predizer, então, quem teria maior energia de rede entre o fluoreto de sódio e o iodeto de césio. E como eu já falei anteriormente, você vai decidir pelo tamanho, já que a carga em módulo é a mesma. Todos eles vão ter carga igual a 1. Nesse caso, eu verifico que o átomo de sódio é menor do que o átomo de césio e o átomo de flúor é menor do que o átomo de iodo. Então, nós temos que o fluoreto de sódio tem energia de rede maior do que o iodeto de césio. E nesse segundo aqui diz assim: qual substância você esperaria ter maior energia de rede? Então, você tem cloreto de prata com a carga em módulo igual a 1, o óxido de cálcio com a carga em módulo igual a 2 e o nitreto de cromo com a carga em módulo igual a 3. Como ele tem a maior carga, ele teria maior energia de rede. Na próxima aula, nós continuamos então com as ligações covalentes. Obrigada.